Continuando, não deu para fazer só um vídeo, mas enfim, não importa. Quem se interessa, quem quer aprender, assiste os dois. Amém? Então, como eu estava dizendo, ele disse, mas eu vou deixar os meus rios tuberos. E eu tenho que mergulhar no Rio Barrento. Quebrou o orgulho de Naamã, né? E em 1 Samuel 2:3 a gente vai ler: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas de vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e são as obras pesadas na balança. Deus pesa tudo aquilo que nós fazemos ou falamos. Lembra da lei da semeadura do Novo Testamento? Pois é, tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Vamos tentar plantar coisas boas e que edificam ao Senhor, não por medo de Deus ou como uma troca, mas pelo grande amor que nós temos por Deus ter enviado seu Filho para nos salvar. E isso, só isso seria o bastante para um agradecimento eterno. E por Jesus deixar uma ordenança: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Sejamos humildes. Terceiro mergulho, mergulho da fé. Olha só, Naamã, ele estava acostumado a crer só no que via. De repente chega um profeta que nem sai para olhar cara a cara, dá um comando a ele, e ele todo às avessas com esse comando e com esse profeta, né? Mas ele não desobedeceu. Ele creu do fundo, lá na alma, lá do coração, que sim, porque ele não tinha mais o que recorrer. Imagina, esse homem já tinha recorrido várias coisas, ele já tinha buscado de seus deuses, já tinha sido, com certeza, tido feito muitos sacrifícios, já tinha procurado médicos, curandeiros, enfim, ninguém conseguia resolver. Então, se aquele homem que é profeta, que ele já tinha ouvido falar e que a sua serva confirma que ele é a que cura através da unção que recebeu de Deus, o Deus Altíssimo, então, por mais que eu seja contrário a tudo aquilo, eu vou obedecer e eu vou crer. E por crer, ele recebeu. Aleluia, aleluia. Nós cremos com o nosso coração, né? Mas nós falamos com a palavra. Neste caso, Naamã agiu através da fé que ele colocou na ordem que Eliseu tinha dado para ele. E aqui a gente vai ver em Mateus 9, 28, 29, Jesus, ele perguntou aos 2 cegos que ele tinha curado: crede vós que eu possa fazer isso? Voltar a ver, né? E disseram a ele: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. E havia sido isso que tinha acontecido com Naamã. Ele teve fé, colocou a fé em ação. Quarto mergulho, o mergulho da obediência. Assim como a fé e a obediência, elas andam juntas, né? Então Naamã achou muito simples o que aquele homem tinha mandado ele fazer. Primeiro ele relutou, depois ele escutou o soldado: se ele te pedisse uma coisa mais difícil, tu não farias? Não, Senhor. Por que tu não faz isso, pai? Senhor? É fácil. Ele, verdade, eu vou obedecer. E por ter obedecido, alcançou vitória. Glória a Deus.
Então, mergulhou as 7 vezes no Rio Jordão. Quinto mergulho da restauração. Mergulho da restauração. Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu à palavra do homem de Deus, ele partiu para o mergulho da restauração. Estava no ato de restauração. Estavam sendo limpas, retiradas. A gente pode usar como simbologia. Estava no momento de os pecados serem restaurados. E ali ele vai mergulhar. Aleluia! E assim como no Salmo 126, o verso 1, que diz, o salmista disse, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Naamã estava como os que sonham. Estava indo uma restauração, não só no corpo, mas no espírito, na alma. Aquele homem achava ele que estava sendo apenas restaurado por fora, mas na verdade Deus nunca faz uma coisa sem mover o espiritual. Ele estava sendo restaurado por dentro também. Glória a Deus. Sexto mergulho, o mergulho da gratidão. Naamã, ele tinha um ponto positivo na sua vida. E isso a gente vê no versículo 16, certo? 16. Naamã era grato. Então, quando ele foi restaurado, após os 7 mergulhos, ele levou um presente para Eliseu. Mas Eliseu não aceitou. Mas ele reconheceu com gratidão o que Naamã, usado por Deus, tinha feito sobre a vida dele. Deixa eu te dizer, queridos, nós cristãos que temos entendimento da palavra do Senhor, quantas vezes nós somos tão ingratos? Sabe, queridos, a gente acha que em tantas coisas a gente não precisa ser grato a Deus, quando Ele já nos deu a maior coisa que Ele poderia nos dar. Nós estávamos com o que tínhamos era a condenação eterna. Mas o Senhor disse, não vou deixar. Eu vou entregar meu filho, porque só havia ele, não havia nenhum homem justo no mundo para que morresse por nós e pagássemos por nossos pecados. Quantas vezes nós, por olharmos com um olhar humano, e assim eu vou falar em relação a dízimos e ofertas, porque é onde mais pega, né? É quando se fala do bolso. Vamos combinar que né? Vou até tirar o óculos. Quando fala em dízimos e oferta, quando o pastor diz, estamos precisando consertar isso na igreja. Gente, hoje é culto de missões, vamos tirar uma oferta, estamos mandando 2 missionários para tal país, ou até no Brasil mesmo, ou então, gente, nós estamos com tantos missionários, hoje é de culto de missões, a oferta hoje é para missões, para ajudar aqueles homens e mulheres que estão lá, ousados, levando a palavra, muitas vezes em lugares que você jamais teria coragem de ir. Sabe o que a gente faz? A gente esconde, a gente retém as primícias, mas as primícias, o dinheiro só está no seu bolso porque Deus quis te honrar, porque nada neste mundo acontece sem a permissão do Senhor. Amém? Seja grato. Mesmo quando a tua visão, quando o cenário da tua vida mostra tudo contra a gente,
Desculpa, tá passando o carro da canjica. Tomara que vocês não escutem, mas eu tô achando que vai sair. Mais pessoas, meus amados, pensem, vejam, reflitam. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Então, devolva. Ele pede 10% em casos de dízimo e ofertas quando você quer dar com alegria. Porque se você dá esperando algo em troca do Senhor, então deixa o dinheiro no bolso mesmo, que ele não vai receber. Aprendamos a ser gratos. E não só nisso, no servir, sabe? Porque as pessoas muitas vezes só querem servir quando são vistas no púlpito. Nunca vi um negócio ser tão desejado quanto o altar. Mas o peso do altar, não é todo mundo que quer e aguenta. Mas subir lá e querer ser a estrelinha, quer. Mas a estrelinha, melhor, a grande estrela, continua sendo Jesus. Amém, irmãos? O 7º mergulho é o mergulho da adoração. Naamã adorava outros deuses. Porém, quando recebeu o milagre de Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente ao verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar um mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus. Em Salmos 29, 2 diz: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Em João 4:23 nos diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aleluia! Glória a Deus! Que 7 mergulhos preciosos e extremamente espirituais. E aí, quando você vê tudo isso, você entende a missão e o porquê que aquela menina estava ali como serva, tinha sido levada como escrava, porque ela tinha uma missão a cumprir. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Nada que Deus faz em tua vida é por fazer. Há um propósito em todas as coisas. Nos dias difíceis e nos dias alegres, nos dias bons. Tudo tem um propósito. E o propósito é abrir os teus olhos espirituais e te fazer crescer espiritualmente. Conhecer esse Deus maravilhoso, a grandiosidade, a glória e tudo que Ele está disposto a te dar. Amém, queridos? Que essa palavra possa descer como um bálsamo sobre a vida de vocês. Que essas lições sirvam para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Parece tudo perdido, mas Deus é a resposta. Sempre será a resposta. Só confie nele, só creia nele, olhe apenas para o alto, que é de lá que vem o meu e o seu socorro. Deus abençoe vocês.